Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Vejam como aquilo que eu estou apontando está se concretizando. Não é apenas na Europa Oriental, não é apenas em Taiwan, não é apenas nos Balcãs ou em alguma fronteira perdida de um país sul-americano, mas também no topo do mundo. O Pentágono está, segundo esta matéria, se preocupando com o acúmulo de chineses perto da fronteira com a Índia. Os novos aeroportos e rodovias da China próximos à fronteira deixaram as autoridades nervosas. Aqui nós temos uma foto de soldados do EXE-RCITO indiano perto da linha de controle real, a fronteira de fato com a China, no estado indiano de Arunachal Pradesh. O pessoal diz, mas por que quem chega aqui agora, que não conhece o canal, por que você soletrou essa palavra aqui, né? É porque nos algoritmos aqui do YouTube eles têm tido algumas adversidades com certas palavras que envolvam o que está para acontecer mundo afora. Então, nós temos de cuidar bastante com o que dizemos ou simplesmente não poderemos dizer mais nada. Infelizmente está assim. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos está recentemente preocupado com o aumento do crescimento de milho da China perto da linha de demarcação através de sua fronteira do Himalaia com a Índia. Quantos vídeos as pessoas que me acompanham há anos viram eu fazer lá no antigo canal Casando Verbo tratando dessa questão do Himalaia? Lembram quando eu citava o Butão? Eu fazia até as brincadeiras lá que a Índia protege o Butão da China e assim por diante. Quantas vezes eu falei que aquilo lá poderia se tornar ainda um estopim para a terceira G? Na época eu falava praticamente sozinho, você não via analistas falando sobre isso, mas agora o próprio Pentágono está externalizando essa preocupação, e não é o Pentágono do governo anterior dos Estados Unidos, é o Pentágono do governo atual. Ou seja, não é que o Pentágono seja de um governo ou de outro, mas o próprio governo atual permite que este tipo de preocupação seja externalizado. É lógico que eles sabiam muito antes do que eu que isso se tornaria um problema, só que na época eles não falavam, porque na época as relações China-Estados Unidos ainda estavam com possibilidade de se reconciliar. Eles já percebiam, assim como eu percebi, as movimentações da China para o Made in China 2025, que era uma independência econômica em relação aos Estados Unidos, não só econômica, cultural, tecnológica, enfim, em vários campos. Quem viu na época fazer vários vídeos do Made in China 2025 sabe disso. Eu acho que fui o primeiro aqui no Brasil a falar sobre o One Belt One Road. Eu falei disso por anos antes de qualquer menção ser feita na mídia tradicional. Por quê? Porque a gente percebia esses movimentos que acabariam gerando um confronto ou um conflito com os Estados Unidos, conflito esse que nós vemos até agora, inclusive, por enquanto consubstanciado essencialmente em conflito econômico, uma disputa econômica, que já em alguns pontos já deixou de ser diplomática e já passou ao nível de ameaças, principalmente no que diz respeito a Taiwan. Quem está aqui no canal há um pouquinho mais de tempo, nesse canal especificamente, Geopoliticando, lembra da entrevista que um jornalista australiano fez com um ex-porta-voz do governo chinês, que muitos dizem que ainda fala extraoficialmente pelo governo chinês. E aí as pessoas que estão minimamente atentas, há alguns anos nos acompanhando, sabiam que as coisas iriam chegar aonde chegaram. Então, esse acúmulo de chineses, de milho chineses perto da linha de demarcação, através da fronteira do Himalaia com a Índia, é que tem preocupado. Então, um oficial de defesa sênior, não ele especificamente, mas ele como porta-voz aqui, frente ao site Foreign Policy, representando o Pentágono. Essa preocupação então vem à tona depois que Pequim enviou
esses BOM, BARD e IROS estratégicos de longo alcance para a área no mês passado, em outro aparente aviso a Nova Delhi. Esses mesmos tipos de avião têm rondado o Japão. Não nos esqueçamos que os Estados Unidos têm aliados ali na região, porque os próprios aliados têm preocupação com um domínio regional. Imagine uma população gigantesca como a chinesa se espalhando ali pela região. E a Índia mesmo tem um conflito já de muito tempo com os chineses, né? E aí soma-se a isso a questão do Paquistão, que está ali do lado, que possui artefatos nucleares, né? E mais a questão do Afeganistão, que agora tem se definido mais a favor da China, e aí você vai somando os pontos e você vai percebendo que o caldeirão já ferveu há um bom tempo, embora ainda não tenha transbordado. Esse oficial sênior da defesa do Pentágono norte-americano, que falou sobre condição de anonimato para discutir deliberações políticas delicadas, disse que o acúmulo se encaixa no padrão de agressão regional chinesa visto em outras partes da região do Indo-Pacífico, como nas Filipinas. Vamos traduzir isso aqui e aí nós continuamos. Quando eles dizem assim, a oficial sênior de defesa que falou sobre a condição de anonimato, o que é isso que significa? Significa que eles querem vazar uma informação para a mídia, que é uma narrativa que tem de ser repetida no mundo inteiro, porque eles estão preparando os ânimos dos americanos para algo diferente do que era o discurso anterior. Eles estão preparando os ânimos americanos para um conflito. Então, essa história de anonimato não é questão de anonimato, é porque simplesmente eles não querem dar realmente o nome de uma pessoa em específico, mas é uma decisão, na minha opinião, claro, né, da agência em específico, né? Então, eles estão dizendo que eles estão colocando aqui que a China está na condição de agressora. A China colabora com essa opinião pública sendo distribuída entre os cidadãos norte-americanos, porque, de fato, ela realmente vive dizendo que Taiwan é dela, que Taiwan será unificado. Então, ela facilita essa propaganda norte-americana interna. E aí eles citam também que outras regiões aqui estão sofrendo esse mesmo, como diz a matéria aqui, padrão de agressão, como, por exemplo, as Filipinas. Então, nós já vemos aí Filipinas, Taiwan, Índia, Japão, Austrália, vários países ali do Indo-Pacífico se aliando, né, para uma preparação. Vocês lembram quando a Austrália comprou submarinos norte-americanos, né? Então, para onde os navios da guarda costeira chinesa se mudaram para bloquear os barcos de abastecimento das Filipinas em novembro. Mas há otimismo entre especialistas e por falar em barco, né, não querendo demonizar nem um lado nem outro, a gente está aqui apenas para tentar acompanhar os fatos. Tá? Isso foi até um fato isolado, sim, não se repetiu até onde eu sei, pelo menos não fiquei sabendo de nada. Se vocês sabem, até agradeço que comentem aí nos comentários, né, mas embora tenha sido um fato isolado, de fato aconteceu. Um pesqueiro brasileiro também foi atacado, abarroado, e segundo o capitão desse pesqueiro, eles não afundaram por sorte. Eles só estavam vivos para contar a história, e terem, segundo eles, sido abarroados por um outro pesqueiro chinês aqui na costa do Brasil, escapando por sorte, segundo ele. Bom, a matéria diz assim, há otimismo entre especialistas e autoridades de que a Índia será capaz de posicionar contra o Exército de Libertação do Povo. Nova Delhi ofereceu mais resistência diplomática e militares do que os antagonistas da China em outras incursões territoriais, como no Mar do Sul da China, disseram especialistas. Então, eles estão entendendo que a China ela estaria então mais assertiva nessas questões que até então, para ela, seriam consideradas como falhas territoriais. Eu acredito que isso aí não é surpresa para ninguém que me acompanha há mais tempo, essa escalada que está acontecendo aí na região, e menos ainda será surpresa o que está por vir, principalmente para quem está lá comigo na comunidade fechada. Eu penso que aqueles que têm condições, todos têm, não estou falando de condições financeiras, mas a condição psicológica, a condição
de conhecimento, de fazer uma preparação mínima para o que está vindo, e não fizer, está tratando tudo com imprudência. Especialmente se for um pai de família. Não deixe de fazer uma preparação mínima. Não se esqueça de que são poucas as pessoas que estão cientes do que está acontecendo. A maioria está mais preocupada com partes traseiras rebolando no funk, no TikTok, etc., do que uma informação destas, que realmente é difícil de a gente engolir esse tipo de informação, não é fácil, mas apenas quando a gente trata a verdade como ela é que a gente pode se prevenir do que está vindo. As pessoas perecem por falta de conhecimento. Pessoal, mais um vídeo aqui para vocês, mais um alerta. As questões na fronteira do Himalaia entre Índia e China estão sim se complicando, e é mais um ponto aí que, na minha visão, na minha opinião, está se preparando para esse momento derradeiro aí que a humanidade está prestes a enfrentar. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.